Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Enfrentando. E nesse vídeo a gente vai falar da ideia de transição de paradigmas que a nossa civilização está passando. Então, o que seria uma transição de paradigmas? Uma transição de paradigmas é quando a gente passa de ver uma coisa que nem a gente vê na escola, sabe? Tipo, a gente passa de ver as coisas de uma maneira para outra maneira. Então, por exemplo, antigamente a humanidade já passou por uma mudança de paradigma da teoria do heliocentrismo para a teoria do... Não, para a teoria do geocentrismo para a teoria do heliocentrismo. Que no caso o geocentrismo seria a ideia de que a Terra está no centro do universo e a heliocentrismo seria quando a gente percebe que o Sol está dentro do universo, está no meio do, pelo menos da Terra, está no meio do sistema solar, né? Então, o que acontece? Quando surgiu a teoria do heliocentrismo pela primeira vez, ela foi totalmente rejeitada. Ela foi totalmente... O cara que criou ela basicamente foi morto. Por quê? Porque estava desafiando toda a maneira que toda a civilização via as coisas na época. Então, é natural que, por exemplo, eles terem acreditado, beleza, a Terra existe um planeta em volta, existe um planeta e o universo está todo em volta dele. Isso foi necessário, de certa maneira, para a evolução da humanidade. Com certeza, foi totalmente necessário. Porém, chega um momento em quando o nosso paradigma, ou seja, a maneira de ver a realidade que a gente está no momento, ele deixa de ser necessário e precisa ser transformado para a nossa civilização poder dar outro pulo de evolução. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo é que a gente está passando exatamente por uma transição assim atualmente na nossa sociedade. A gente está mudando a maneira que nós vemos a realidade. Então, como já foi mudado muitas vezes, já mudou da maneira de ver a Terra plana para a maneira de ver a Terra como redonda, depois a maneira de ver a Terra como centro do universo, depois a maneira de ver o Sol como centro do sistema solar e de perceber que tem um universo. Da mesma maneira que já mudou o modelo atômico, achavam que o átomo era só uma bolinha, que daí tinha elétrons grudados nela, e daí esses elétrons eram como se fossem uvinhas passas e daí tudo mais. E daí criaram um sistema novo, que daí seria como átomos são vários prótons, daí tem vários elétrons flutuando em volta deles, bem parecido com o sistema solar. E vai, entendeu? E vai, são vários paradigmas que surgem e vão melhorando. E o que acontece sempre quando tem um antigo, o que acontece quando criam um novo é que surge uma resistência, surge um medo. Então ele demora, um novo quando ele aparece, ele demora um pouquinho para poder transformar. Então por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque a gente tá passando por uma das maiores transições de paradigmas da história da humanidade, provavelmente a maior até então. Que é a mudança de paradigma do paradigma materialista, que é o que vê a realidade material como essencial, que é a que vê a realidade material como essencial à consciência, ou seja, como a substância mais primordial de toda a existência, para o paradigma que vê a consciência como a essência da realidade, que vê a consciência como a substância mais fundamental a tudo. Então a gente tá mudando isso com a física quântica também, entendeu? Tipo lá em 1930 os físicos quânticos já descobriram que nas menores partes da matéria não existe uma configuração energética ali sem ter um observador olhando. Porque se não tiver um observador para olhar, não tem matéria, não tem nada ali, só tem probabilidades, só tem infinitas probabilidades. Então, esse vídeo que tu tá vendo agora só tá acontecendo por causa da sua consciência, por causa da sua observação, por causa da sua presença como observador. E tu pode perceber isso experiencialmente. Tu pode pegar as coisas ao teu redor e se fazer a pergunta sincera. Isso daqui que eu tô pegando, sei lá, seja um lápis, seja um mouse do teu PC, seja o teu PC em si. Isso daqui que eu tô olhando. Tem alguma maneira de eu ter acesso a essa matéria, a isso que a gente chama de matéria, sem ser através da minha consciência? Se faça a pergunta com sinceridade. Por aí, o que tu vai perceber? Tu vai perceber que a ideia de que tem um mundo material anterior à consciência é tipo uma das coisas menos fundamento prático de todas. Só que é como se fosse um xodózinho da ciência, entendeu? Essa ideia. É porque dentro da consciência a gente percebe o mundo físico. A gente percebe ele. E aí é meio que quase lógico, por causa da nossa experiência como espécie, assumir que o mundo exterior ele realmente existe. Mas não é o caso. O caso é que só tem como ver um mundo exterior com consciência. E isso, se tu acompanha os debates científicos, se tu acompanha os debates científicos, as novas publicações acadêmicas, a física, tudo, tu vai perceber
que cada vez mais tem mais cientistas falando de consciência, falando de consciência, falando de consciência. Quando o quê? Quando lá em 1970, se algum cientista falasse de consciência, a galera ia fazer assim, ó. Foda-se, sai daqui. E eu ia expulsar o cara do congresso. Por quê? Porque o paradigma antigo tá legal, Então essa crença de que a consciência ela é gerada pelas reações químicas do cérebro, que por sua vez é gerada pela matéria, é a crença que tem sustentado o nosso paradigma atual da nossa civilização até então. Então, o que acontece quando a gente tem esse paradigma de que a consciência ela é uma derivação da matéria e quando o corpo morre, a consciência acaba? Acontece de tudo de ruim, entendeu? Primeiro de tudo, acontece tudo de ruim. Por quê? Porque daí a gente vê separação. Porque daí a gente acredita, beleza, então se eu sou esse corpo físico, significa que aquele pessoa ali, ou esse vídeo aqui, esse Eduardo falando comigo aqui nesse vídeo, é outro ser. Então a gente cria já essa separação primordial de acreditar que nós somos o corpo e que a outra pessoa é outra pessoa. Daí qual que é a outra coisa que vem? Vem a ideia de que nós somos separados da existência. Vem a ideia de que nós não somos parte. Então quando o corpo morre, nós morremos. Nós não somos parte, nós estamos só passando pela existência, entendeu? E qual que é a sensação que isso gera? Uma sensação de dor, uma sensação de cansaço, uma sensação de perdição, uma sensação de não fazer parte do todo. E é por isso que esse paradigma é tão violento. É por isso que esse paradigma é tão dolorido, gera coisas como ambição, como acúmulo de bens materiais, como a desigualdade social, como... Não me leve a mal se tu comer carne, mas como, por exemplo, abusar de animais, entendeu? Que nem fazem nos abatedouros e fazem em vários outros lugares da sociedade. Isso tudo acontece justamente porque nós não percebemos que a realidade ela é gerada pela coisa mais essencial em nós, mais íntima, na experiência mais íntima de qualquer um de nós, consciência. E tu pode me responder isso com sinceridade agora que eu vou te perguntar. Essas palavras que tu tá ouvindo, como que você tá ouvindo elas? Através da consciência, se tu for sincero. Esse vídeo que tu tá vendo, como tu tá vendo ele? Através da consciência, se tu for sincero. E daí eu te faço a pergunta, como que tu sabe se tu tá consciente? Como que tu sabe que tu tá consciente? Te pergunto, tu tá consciente agora? E aí tu vai pegar, olhar pra tua experiência, olhar pra mim de novo e falar, sim. Só que tu não precisou procurar nenhuma consciência. Porque a consciência é a coisa mais fundamental da tua existência, entendeu? A consciência é a coisa mais fundamental de todas. Então, pra procurar pela consciência, a gente não precisa tanto procurar pela consciência, porque a consciência ela sempre está presente. Ela é a única coisa que sempre está presente. Não tem como ter uma experiência sem ter uma consciência. E a única coisa que a gente tem é experiências. Então tem várias tradições antigas que já falavam isso. Tem, por exemplo, a Advaita Vedanta, tem, por exemplo... principalmente o Advaita Vedanta, porque eles vão claramente... Eles usam as palavras que se referem a isso. Mas tradições do cristianismo mesmo, que falam que quando você relaxa a mente, você pode fundir com a mente de Deus. Tudo isso é só uma maneira de explicar de você, consciência, relaxando no seu próprio ser e percebendo que o seu próprio ser, consciência, é eterno e é a coisa mais fundamental em toda a existência. Então, tipo, além dessa mudança de paradigmas, modificar totalmente o nosso social, o nosso político, o nosso econômico, nossa maneira de se relacionar com o outro, ele modifica a nossa maneira de se relacionar com nós mesmos também. Porque quando nós acreditamos que nós somos uma mente dentro de um corpo, e daí a consciência é uma coisa que vem dessa mente, e daí nós estamos no mundo físico, o que acontece? A gente tenta buscar preenchimento, felicidade e bem-estar no mundo físico. Quando na realidade, o preenchimento, bem-estar e tarará, ele tá na consciência. Ele é da consciência, é a única coisa que a consciência tem, entendeu? Então, tipo, na verdade, olha só que confusão que a gente gera. Por a gente acreditar que a felicidade está no mundo físico, a gente deixa de buscar a felicidade, a gente deixa de relaxar dentro do nosso próprio ser, que é a consciência pura, deixa de experienciar a felicidade pra ficar tenso, ficar cansado, ficar acreditando que tem alguma coisa ali fora e correndo atrás da felicidade. E acreditando que a gente não tem amor dentro de nós. Então, tipo, esse paradigma ele gera todos os tipos de confusão que tu pode imaginar, entendeu? Então pensa um pouco sobre isso. Perceba como se tu mudasse simplesmente a ideia de que você é um corpo físico para a ideia de que você é uma consciência que está gerando uma experiência de uma realidade física, tudo muda. Muda a maneira que tu se relaciona com a tua realidade, muda a maneira que tu se relaciona com a morte, porque tu não tem morte, entendeu? Tu é o que origina a vida, então tu é eterno. Imagina como que é experienciar aqui na realidade física a eternidade.
Isso tá totalmente acessível pra ti. Quanto mais tu vai buscando entender essas lógicas racionalmente, e quando tu entende uma lógica racionalmente, o que acontece é que ela se torna a tua experiência. Quanto mais tu vai buscando isso, mais tu vai experienciando isso. E quanto mais tu vai experienciando isso, mais imortal e mais eterno, mais feliz, mais preenchido emocionalmente, de propósito e tudo, tu vai se sentindo. Então, esse vídeo aqui não é pra te convencer de nada, e não é pra, tipo, tu acreditar piamente nas palavras que eu tô falando. Na verdade, eu só tô te fazendo um convite pra tu analisar a tua própria experiência direta. Começa a prestar atenção, começa a ser um investigador, um cientista com a tua própria experiência direta, com o que tu tá realmente vivendo a cada momento. E claro, se tu tá empolgado em expandir nesse entendimento, começa a buscar mais conteúdo, mais lugares, mais, por exemplo, no meu canal, que falam sobre esse tipo de coisa. Porque aí seria a consciência, e eu vou entrar mais nos detalhes do paradigma de consciência em outros vídeos, mas seria a consciência dentro da sua própria bolha gerando a sua transformação, porque eu, já que não sou diferente de você, eu também sou consciência, eu sou a mesma consciência que você, para ser mais específico, se vendo de outro ponto de vista. Eu, por ser você, eu posso super te ajudar na tua transição, porque não é você que precisa passar por sozinho, por isso que não tem um você sozinho, como a gente acabou de falar. Só existe consciência. Não existe você corpo. Essa ideia de corpo é uma ilusão, é que nem como se você pegasse uma toalha de mesa. Aí tu pega essa toalha de mesa e pega um pontinho dela, assim, e levanta. Daí fica meio que uma coisinha elevadinha. Daí tu pega outro pontinho e levanta, fica outra coisinha elevadinha. E dessas duas coisas, elas podem se olhar aqui, e elas podem parecer diferentes de si mesmas. Mas se elas olharem no contexto geral, elas vão perceber que elas são a mesma toalha de mesa. Da mesma maneira, e essa metáfora é exatamente como acontece com a consciência. A gente pode parecer seres separados aqui, mas se a gente analisar na nossa experiência mais direta, na coisa mais íntima que está acontecendo nesse exato momento, a gente vai perceber, você vai perceber, eu vou perceber, que nós somos a mesma substância, que nós somos consciência. Então, se permita ir para a direção que te deixa mais curioso. Entenda que essa transição de paradigmas é uma coisa nova. Então, da nossa sociedade hoje em dia está mais aberta para as coisas e tudo. Então, não vai ser uma resistência tão grande que nem foi na época do heliocentrismo, por exemplo. Só que ao mesmo tempo ainda tem uma resistência na comunidade científica e das pessoas. Então se uma pessoa não quiser ouvir isso, porque ela vai estar tipo, não, a ciência diz que blá 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 blá, tem um mundo material, blá blá blá. Não entre no debate, pelo menos eu aconselho tu não entrar no debate, não tem porquê, entendeu? Busque isso por você mesmo, pra sua própria satisfação, e fale com as pessoas que têm interesse em ouvir, não com as pessoas que não têm interesse em ouvir. Lógica. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Edu, esse é o canal Infinitando. Eu estou muito feliz por estar passando por essa transição global contigo. Você existe dentro do meu coração e eu existo dentro do seu. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!